Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir sua Bíblia comigo no livro de Ruth, no capítulo 3. Para aqueles que já estão um pouquinho cheios de Ruth, vamos usar essa expressão, é uma boa notícia. É a penúltima nossa mensagem é hoje, capítulo 3. Próximo domingo a gente encerra essa sequência de mensagem. Para quem está empolgado com a história de Ruth, a má notícia é que só temos mais uma mensagem a partir desse domingo. Capítulo 3, abra a sua Bíblia e deixe a sua Bíblia aberta nesse texto do capítulo 3, para que nós possamos então juntos nessa noite caminhar em todo o capítulo 3, para que a gente pense sobre a fidelidade de Deus em cumprir os seus propósitos. Meus irmãos, quando nós lemos a Bíblia, nós podemos tirar da Bíblia várias mensagens, várias lições, várias ideias. Mas quando você começa a olhar o texto com a atenção, quando você começa a olhar o texto com todos os cuidados, não existe muito espaço para a gente viajar na maionese ou divagar em ideias. A Bíblia ela conduz a uma ideia central. Cada livro tem uma ideia, tem um tema, tem um assunto, tem um propósito, e todo livro vai estar girando em torno desse tema, desse propósito. A nossa opção em estar expondo livros é justamente para a gente pegar esse fio da meada e caminhar por todo o livro. Seria muito mais fácil fracionarmos as partes da Bíblia mais interessantes e falar sobre elas, sobre parábolas, sobre milagres, sobre vários textos. Mas o grande desafio é justamente tornar a palavra atrativa, até mesmo uma genealogia, até mesmo aqueles textos que você nunca ouviu na igreja. Ali tem coisas importantes, porque se não fosse importante não estaria na palavra de Deus. Então o livro de Ruth, o capítulo 3 e o capítulo 4 são importantes para nós porque eles estão na Bíblia, são palavra de Deus. Cabe a nós entender esses contextos, entender a mensagem, filtrar essa mensagem e aplicar para os nossos dias de hoje. Amém? Esse é o nosso desafio, tem sido o nosso desafio nesse tempo de poder tirar da palavra a mensagem e não colocar na palavra a nossa mensagem. Esse é o grande problema dos pregadores modernos, alguns pregadores. Eles colocam na palavra as suas mensagens, as suas ideias. A palavra apenas ampara aquilo que eles pensaram, aquilo que eles querem falar como verdade, que nem sempre é a verdade do Senhor. Por isso que nós temos um evangelho hoje tão complicado, um evangelho hoje tão bagunçado, um evangelho hoje que você não sabe mais o que é verdadeiro evangelho. Por quê? Porque as pessoas têm saído da Bíblia. As pessoas nem têm aberto a Bíblia mais nos púlpitos para ministrar a palavra de Deus. Então a nossa consciência está tranquila quanto a esse princípio, embora admitamos, pode ser às vezes maçante você ficar 1 mês, 2 meses em apenas um livro, mas pode ser estimulante, depende de como nós abordamos essa situação. Capítulo 3, nós vamos ver como Deus é fiel nos seus propósitos. E como lição para esse capítulo 3, Deus cumpre os seus propósitos através dos nossos planos. Ou seja, meus irmãos, Deus tem um plano macro para cada um de nós. Eu entendo dessa maneira, quando nós nascemos, quando nós existimos, nós já temos um plano que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Seria um plano geral, seria um esboço do que nós seremos, o que nós vamos fazer e como nós vamos nos comportar, ou aquilo que vai ser de nós durante toda a nossa vida. Para que esse plano macro de Deus ele possa ser levado a cabo, Deus vai considerar também os nossos planos ou as nossas escolhas e as nossas decisões. E são as nossas decisões, as nossas escolhas, os nossos planejamentos que vão contribuir para esse plano global de Deus, ou eles vão bater de frente com esse plano global que Deus tem para nós. Às vezes nós vamos abrir mão do plano de Deus, do projeto de Deus, do caminho de Deus para a nossa vida, para fazer valer aquilo que eu quero que seja para a minha vida. Mas quando nós vamos na contramão daquilo que Deus tem para nós vamos estar em desobediência, nós vamos estar em rebeldia e invariavelmente, quase sempre, nós vamos estar aquém daquilo que Deus poderia querer de nós.
Então, quando nós olhamos o livro de Ruth, desde o capítulo 1, vendo Elimeleque saindo de Belém, indo para Moabe, junto com a sua família, lá toda aquela tragédia, toda aquela situação difícil que eles passam, Noemi agora tendo que decidir se ficava em Moabe ou sair, voltar para a sua terra, e ela decide voltar, foi a melhor decisão que ela tomou. Ela então abençoa as noras, dizendo: olha, voltem, eu não posso dar garantia nenhuma para vocês, eu não posso prometer nada para vocês, marido, casa, família, tranquilidade, felicidade, não posso prometer nada disso para vocês. A órfã então abandona, fica aí na sua terra. Ruth decide pela fé acompanhar Noemi, e elas chegam então em Belém no começo da colheita. Ruth vai para o campo, ela vai no campo de Moabe, ou no campo de Boaz, ela começa a colher lá naquele campo. Boaz reconhece essa jovem, abençoa, protege, de uma certa forma ampara ela. E no domingo passado nós vimos esse primeiro encontro desses dois, Boaz e Ruth. E desse encontro nós abordamos no domingo passado o papel de Cristo para com a igreja na figura de Boaz e a responsabilidade da igreja para com Cristo através da vida de Ruth. E agora nós chegamos aqui, irmãos, no capítulo 3. E nesse capítulo 3, o que está aqui em voga é justamente um plano de Ruth, ou melhor dizendo, um plano de Noemi para garantir a estabilidade, para garantir a felicidade, para garantir o sustento dela, Noemi, mas também de Ruth que a acompanhava. Portanto, meus irmãos, dentro desse contexto, nós vamos ver que Deus, Ele cumpre os seus propósitos, o seu plano global, o seu plano macro, através dos nossos planos. Você pode planejar, você pode escolher, você pode tomar decisões, você pode almejar algo sem estar fora da vontade de Deus. Mas há um texto na Bíblia, em Provérbios, que diz que o coração do homem planeja, mas a resposta final vem dos lábios do Senhor. Então isso nos dá elementos, meus irmãos, dessa ideia, que Deus tem um plano maior para cada um de nós. Nós temos que nos submeter a esse plano e planejar as nossas escolhas, as nossas decisões dentro desse plano maior. Não podemos entender que Deus já determinou tudo, senão você ia ser uma marionete nas mãos do Senhor. O nosso grande segredo, o nosso grande mistério, ou nosso grande desafio é entender esse plano maior de Deus, e aí nos submeter e planejar conforme esse plano do Senhor para nós. O capítulo 2 termina com Ruth passando 2 meses colhendo. A colheita de cevada durou cerca de 2 meses, e aquela jovem por 2 meses esteve seguindo as empregadas de Boaz, levantando de manhã, indo trabalhar, colhendo espiga, recolhendo espiga, guardando espiga, debulhando espiga, trazendo cereal. Durante 2 meses ela esteve nessa labuta, e durante esses 2 meses ela foi protegida por Boaz, ela foi cuidada por Boaz, ela foi alimentada por Boaz. Durante 2 meses a bênção de Deus estava sobre aquela jovem e também sobre a vida de Noemi, porque tudo que ela conseguia, ela partilhava e repartia com a sua sogra. O capítulo 3 agora é um momento decisivo nessa história. É um momento chave, porque tudo aquilo que Deus havia providenciado para elas era algo meio que temporário, a curto prazo. A colheita havia terminado. Boaz não tinha mais campo, Ruth não podia mais estar juntando trigo daquela lavoura para se sustentar e também a sua sogra. Então aquele sustento momentâneo, aquele sustento de necessidade momentânea terminou. Então agora a situação vem e uma decisão aqui é muito importante, ou o momento da história é um momento crítico. E agora, o que precisava acontecer na vida dessas 2 mulheres? Ou mais especificamente na vida de Ruth, ela precisava de um marido, ela precisava de uma casa, ela precisava de um lar, ela precisava de algo mais concreto. Porque aquele sustento passageiro, momentâneo, aquelas necessidades momentâneas, Deus supriu através de Boaz. E através da colheita, mas sem colheita,
agora a situação começa de novo a ficar apreensiva. Ruth precisa de um esposo e Noemi precisa de um filho, para recuperar, para não perder a imagem da sua família, principalmente o Malom, que era o viúvo ou o ex-marido de Ruth, precisava de que a sua memória e a sua família não caísse no esquecimento. Então, meus irmãos, nós chegamos aqui no momento crucial, no momento decisivo. E vamos ver qual foi o plano de Noemi. O que ela pensou? O que Noemi trouxe para Ruth e como sendo uma solução para a vida delas? Porque é através desses planos, meus irmãos, que Deus vai cumprir o seu projeto na vida dessas duas mulheres. É através dessa estratégia de Noemi, daquilo que Noemi planejou, e isso nos dá o direito de planejar, isso nos dá o parâmetro para que você planeje, para que você pense, para que você ore, para que você coloque as coisas diante de Deus. Por quê? Porque Noemi, ela planejou. Há quem diga que ela arquitetou um plano sórdido, mas ela planejou. Ela tinha alguns elementos e diante dessa realidade ela traçou um plano. Se desse certo como deu, elas seriam e foram abençoadas e supridas. Mas se o plano desse errado? E se aquele plano de Noemi não desse certo? Quando nós planejamos, quem nos garante que vai dar certo? Quando nós tomamos uma decisão, quem garante que vai sair tudo bem? Quando você planeja construir uma edícula na sua casa e contrata uma construtora, para não ter nenhum problema, nenhuma dor de cabeça, apenas pagar para a pessoa executar o trabalho, você não vai ter nenhum problema. É isso que você pensa, é isso que você imagina, mas nem sempre acontece assim, nem sempre as coisas saem desse jeito. Você acaba tendo muito mais dor de cabeça se tivesse feito sozinho o negócio. Agora, nós precisamos, irmãos, planejar. Nós não podemos ficar dependendo que Deus vai fazer cair tudo do céu de mão beijada. Esse plano maior de Deus, ele existe, mas você é um agente para que esse plano maior ele seja executado. Versículos de 1 a 5. Depois dessas coisas, a sua sogra, Noemi, disse: minha filha, vou procurar para ti um lar seguro, que te traga felicidade. Ou seja, vou procurar para ti um marido. Ruth, você precisa de um marido para você ser feliz. Olha, meus irmãos, como as mulheres naquele tempo se contentavam com pouquíssima coisa. Apenas um marido faria ela feliz. Ah, se fosse hoje. Ah, se fosse hoje. Boaz, a quem servem as moças, com quem estiveste, é nosso parente. Hoje à noite, olha Noemi pensando, arquitetando, maquinando uma ideia. Hoje à noite, ele estará limpando a cevada na eira. Eles colheram, acumularam todo aquele trigo, a cevada, agora precisa debulhar aquilo, precisa separar o trigo da palha. E isso era feito à noite, por causa do vento, para aproveitar o momento, o clima. Aí ela diz assim, olha, agora lava-te, Ruth, toma um banho caprichado, aquele banho demorado, né? Aquele banho quente, gostoso, passa bastante perfume, usa os cremes que você tem, veste a tua melhor roupa, aquele vestido de você ir para a festa, coloca aquele vestido bonito, a melhor roupa que você tem. Olha só a ideia de Noemi. Mas não permitas, né? E desce lá para a eira, vai lá onde Boaz está trabalhando, mas não permita que ele te veja, até que ele tenha acabado de comer e de beber. Fica na moita, fica lá à espreita. E quando ele for dormir, observa o lugar aonde ele vai se deitar. Depois entrarás e descobrirás os pés de Boaz. Descobre os pés, destampa os pés dele e te deita. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, farei tudo o que estás me dizendo. Meus irmãos, Noemi tinha um plano. Noemi, como uma mulher, né, não podia ser diferente, ela já tinha tudo um plano arquitetado, tudo planejado. Se fosse homem, ia fazer de qualquer jeito. Mas não, a mulher já planejou tudo, ela já se preveniu, ela já sabia de toda a situação, e ela disse, olha, faz assim, 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 que você tem 90% de chance do negócio dar certo.
Noemi representa aqui, meus irmãos, como Deus trabalha através dos atos humanos. Deus age através das nossas atitudes, das nossas escolhas. E Deus cumpre através das nossas atitudes e escolhas o plano que Ele tem para nós. Por isso não devemos esperar passivamente que as coisas aconteçam. Não podemos esperar passivamente que as coisas se resolvam, tudo por conta própria. Quando se apresentar uma oportunidade, nós precisamos tomar uma iniciativa. E o que Noemi estava fazendo? Tomando uma iniciativa. Ela estava dando um passo, ela estava sendo proativa para resolver aquela situação. Muitas vezes nós patinamos, nós não vamos para frente porque nós não temos essa atitude proativa. A gente simplesmente não faz nada e deixa a banda passar. O casamento, meus irmãos, deve ser um estado de graça. E é assim, tem que ser assim. Casamento é para abençoar a vida do homem e da mulher. Casamento é para ser uma grande bênção para nós. Deus planejou o casamento, Deus criou o casamento para isso. Nós é que fazemos do casamento uma desgraça, mas ele foi originalmente pensado para ser graça. E o que nós temos aqui no contexto do capítulo 3? Noemi tentando arrumar um casamento para sua nora. Essa é a realidade desse contexto. O casamento deve ser tratado com seriedade. O casamento deve ser tratado com oração, buscando a bênção de Deus, submisso à palavra. Os pais, que Noemi está fazendo o papel de pai aqui de Ruth, porque os pais dela ficaram lá em Moabe, os pais devem aconselhar os filhos sobre o casamento, para que tudo corra bem. Os pais têm que ser um agente de bênção quando os filhos estão nessa fase de planejar, de escolher, de namorar, de se relacionar. Porque esse casamento tem que ser uma bênção, tanto material quanto espiritual. Meus irmãos, o casamento ele tem que ser uma bênção em todas as esferas da nossa existência, da nossa vida. O melhor para a nossa alma é o melhor para o nosso casamento. E dentro do planejamento de Noemi para o casamento de Ruth, ela queria o melhor para aquela jovem. Por isso que ela botou o ouro em Boaz. Falou, Boaz é um bom partido para Ruth. Boaz é um bom partido para Ruth. É um homem estabilizado, tem propriedade, tem uma boa condição financeira. Segundo o contexto teológico, ele já tinha uns 80 anos. Porque ele fala para ela, você não foi atrás dos jovens. Então diz os teólogos num livro que eu estava lendo, um comentário, que ele já tinha uma idade avançada. Mas não era apenas essas questões. Noemi não estava de olho no dinheiro de Boaz, porque Boaz era um homem de Deus, era um homem sério, era um homem de caráter. O capítulo vai nos revelar isso. Ele não tocou em Ruth. Ela foi lá na eira, se deitou aos pés dele, ele acordou, viu aquela mulher bonita, bem vestida, do lado dele, falou, peraí, opa, o que está acontecendo? Ele não tocou nela. Falou, o que você está fazendo aqui, minha filha? Explicou a situação toda, falou, olha, eu até posso casar com você, mas tem alguém na fila primeiro do que eu. Então, se ele não quiser, eu caso com você. O que é isso? É caráter. Boaz era um homem de caráter. E a preocupação de Noemi não era apenas o dinheiro de Boaz ou a condição que Boaz poderia dar para elas. Era justamente essa questão de caráter. Então, uma palavra para nós, pais, para você que é pai: aconselhe os seus filhos, ajude em oração, fale coisas boas do casamento. Não use o seu casamento como um desestimulador para os seus filhos. Ó, filho, não casa não, o casamento é ruim, está vendo a minha vida com o seu pai, com a sua mãe, eu sofro muito. Não faz isso não, fica sozinho. O casamento é bênção, meus irmãos. Nós temos que crer e fazer o nosso casamento se tornar uma bênção, se ele não está sendo até agora. Parênteses, em agosto nós queremos começar uma turma de casados para sempre. Está no seu informativo. 5 casais estudando uma vez por semana durante 13 semanas. Elementos, princípios, parâmetros para o seu casamento. Você pode fazer esse curso, são 13 semanas, muita coisa para você tornar o seu casamento uma bênção. Pois bem, irmãos, fechou o parêntese, vamos em frente. O plano de Noemi, destaco aqui 4 coisas, bem rapidinho. Primeira, preocupação. Noemi estava preocupada com um lar, um casamento, um lugar de repouso para Ruth. Preocupação que ela tinha demonstrado antes de sair, lá no capítulo 1, versículo 9.
Quando Noemi fala assim, olha, eu não tenho como garantir para vocês marido, casa, casamento. Ela disse isso lá no capítulo 1, versículo 9, antes de sair de Moabe. Tanto é que Orfa se separa por conta disso. Mas agora nós vemos aqui Noemi, então, tentando fazer isso. Ela estava preocupada com o estado conjugal de Ruth. E ela, então, planeja para que Ruth pudesse arrumar um bom casamento e ser uma mulher feliz. Segundo, havia um risco nesse planejamento. A eira onde Boaz estava debulhando os trigos, peneirando os trigos, separando o trigo da palha, segundo o profeta Oséias, capítulo 9, verso 1, era um lugar de imoralidade sexual. Oséias 9:1, você pode ler esse texto depois, diz exatamente isso, que esse ambiente de peneirar trigo, de separar trigo, naquele contexto, era um lugar de imoralidade sexual. E aí está o risco no plano de Ruth, porque Ruth poderia cair na boca do povo. Se soubesse, se descobrissem que ela tivesse ido lá na eira e ficado sozinha com Boaz, o nome dela poderia ter caído na boca do povo. Ruth se arrisca como mulher em propor o casamento para Boaz. E o interessante nesse contexto é que não é o Boaz que pede ela em casamento, é ela quem se antecipa e pede o Boaz em casamento, dizendo, olha, me cobre com a sua capa. O que significa isso? Case-se comigo. Ruth era avançadinha, né? Ruth era avançada para os seus tempos. Além do risco, precisou a ousadia. A aproximação de Ruth deveria ser ousada. Por que ousada? Porque Boaz estava sozinho lá. E ela tinha que tomar essa decisão, ela tinha que fazer isso. Então ela teve essa ousadia. Ruth queria um relacionamento sério, não apenas uma aventura com Boaz. Mas ela podia cair na boca do povo e ficar mal falada. Parte dos nossos projetos, meus irmãos, precisa também de ousadia. Nós temos que ser ousados, para que essa ousadia possa se reverter em bênção. E a última questão desse plano, a espera. Ruth, com paciência, ficou deitada aos pés de Boaz até a meia-noite. E se Boaz tivesse chulé? Ele estava trabalhando o dia inteiro, debulhando trigo. Naquele contexto, como é que era aquele cheirinho dos pés de Boaz? Se hoje nós já temos chulé, imagina aquele contexto. Mas ela ficou lá, ela se acomodou, ela seguiu à risca o plano de Noemi. Ela se sentou aos pés de Boaz e ela ficou lá, como Noemi havia dito. E lá pela meia-noite, Boaz então despertou do sono, acordou, e viu que tinha aquela jovem ali. E ela então se apresenta, fala o que ela estava fazendo ali, e o texto depois nós vamos continuar. Ela esperou, ela aguardou. Quando ele se desperta, nada de indevido aconteceu. Versículo 11, Boaz não tocou, Boaz não se assanhou, Boaz não foi além daquilo que podia. A aposta de Noemi foi no caráter de Boaz, que não se aproveitou daquela jovem naquele contexto. Então, meus irmãos, esse foi o plano de Noemi. Você tem planejado na sua vida? Você tem pensado, você tem arquitetado alguma coisa para a sua vida, para o seu futuro? Você tem esperado tudo cair do céu de mão beijada na sua vida? O texto está nos ensinando que a gente não pode fazer assim. Nós temos que planejar. Nós temos que programar, nós temos que fazer a agenda da semana, a agenda do mês, a agenda do ano. Nós não podemos simplesmente, irmãos, esperar que as coisas aconteçam a bel prazer. Se nós queremos alguma coisa, nós temos que ser proativos para aquilo acontecer. Ruth precisava de um marido, Noemi sabia disso, então Noemi planeja. Ela faz algo, ela se torna proativa para resolver aquela questão. O texto, a partir do verso 6 até o verso 15, nós vemos aqui então o plano sendo colocado em prática. Verso 6, em seguida, ela desceu a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe havia falado. Depois Boaz ter comido e bebido, alegrou-se e foi se deitar junto ao monte de grãos. Ruth aproximou-se em silêncio, descobriu-lhe os pés e se deitou ali. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou
e se assustou ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Então perguntou: quem és tu? Ao que ela respondeu: sou Ruth, a tua serva. Casa-te, olha só, casa-te com a tua serva, pois tu és resgatador. Então ele disse: o Senhor te abençoe, minha filha. Com este gesto mostraste bondade maior do que antes, pois não foste atrás dos mais jovens, sejam ricos, sejam pobres. E aqui os comentaristas dizem que ele já tinha uma idade de aproximadamente 80 anos. Agora não temas, minha filha, pois te farei tudo o que você me pedir. Toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. É verdade que eu sou resgatador, mas há outro parente mais próximo do que eu. Olha o caráter de Boaz. Tem alguém que está na frente da fila. Eu até posso me casar com você, mas se essa outra pessoa não quiser fazer isso, fica aqui esta noite. Se de manhã ele quiser assumir o seu papel de resgatador, que o faça. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor, eu o farei. Deita-te até pela manhã. Ela ficou deitada aos seus pés até pela manhã, e levantou-se antes de clarear, para que não fosse reconhecida, pois ele disse: que ninguém fique sabendo que uma mulher veio até a eira. Por quê? Porque era um contexto de promiscuidade. Isso poderia manchar o caráter de Ruth. Verso 15, disse mais: traz aqui o manto com que te cobres e segura-o. Ela o segurou, e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a sua cidade. Ruth coloca em prática o plano de Noemi. E essa circunstância que nós vemos aqui, Boaz está cansado, depois de um dia de trabalho. Ele faz lá um happy hour, depois do trabalho, se deita, pega no sono ali mesmo, amontoado ali naquele monte de grãos. E esse contexto, meus irmãos, em nada desfavorece o planejamento de Ruth, em nada vai comprometer, mas essa era a realidade. Boaz estava cansado, então havia uma circunstância, e Ruth aproveita essa circunstância. Noemi sabia que Boaz estaria lá, estaria cansado, iria jantar e iria dar aquela cochilada. Então ela aproveitou esse momento. O gesto de cobrir com um manto simboliza iniciar um relacionamento conjugal. E o ato de descobrir significa romper esse relacionamento. Então a circunstância é essa. Boaz está lá depois de um dia de trabalho, terminou o seu serviço e Ruth se apresenta. Nós vemos aqui no texto a função de Boaz de resgatador. A lei não coloca o casamento como uma responsabilidade do resgatador. Mas se o resgatador quisesse casar com a viúva, poderia também. Com o casamento, o nome e a propriedade de Mahlon, o filho de Noemi, seriam preservados pelo primeiro filho. Essa que é a ideia do resgatador, desse instrumento que Boaz vai representar. Por quê? Boaz casando com Ruth, o primeiro filho receberia o nome do pai falecido, Mahlon. E esse filho, quando chegasse na maioridade, ele receberia toda a herança que era do pai. Então, a propriedade de Mahlon não iria ficar nas mãos de qualquer um, e o nome da família de Mahlon também não desapareceria. Essa era uma preocupação que Deus tinha naquele contexto. Então o resgatador, além de administrar e de cuidar de todas as propriedades que os falecidos deixaram, ele tinha também essa incumbência de gerar um filho para que a memória do falecido não desaparecesse. E nem sempre a pessoa estava disposta a fazer isso. Tanto é que esse resgatador, nós vamos ver no capítulo 4, ele abriu mão, ele não quis casar com Ruth. Ele não quis assumir o casamento e não quis também cuidar daquelas propriedades que eram daquelas mulheres. Mais uma vez, o caráter de Boaz está sendo aqui de novo colocado em questão.
Porque se Boaz não fosse um homem de caráter, ele talvez não teria aceitado essa proposta. Como aquele homem que era o primeiro não aceitou. Então, o resgatador, ele vem nessa função de devolver a dignidade e resgatar a memória daquele que tinha morrido. O reconhecimento, Boaz reconhece a fidelidade de Ruth, lá no versículo 11, agora não temas minha filha, pois eu te farei tudo quanto me pedir. Toda a cidade do meu povo sabe que tu és uma mulher virtuosa. Ruth, todo mundo sabe que você tem caráter, que você é uma mulher direita, que você é uma jovem de valor. Ruth invoca a responsabilidade dele como resgatador e não foi atrás de nenhum outro jovem, não estava preocupada com essas questões. Ruth queria uma estabilidade, uma certeza para a sua vida conjugal. Mas nesse contexto aparece um fator complicador. O que era para ser a solução tornou-se em complicação, no versículo 12. Olha, eu sou resgatador, mas há outro parente mais próximo. Segundo os comentaristas, Boaz era primo de Elimeleque. Quanto esse homem resgatador seria irmão de Elimeleque, então ele teria primazia, ele era o primeiro, ele tinha que cumprir essa função. Se ele não quisesse, aí então Boaz poderia ser o resgatador. Então aquilo que se tornou aparentemente a solução do problema, também traz um problema de complicação. Aquilo que era para ser tranquilidade, ser construído em 2 meses, sem nenhuma dor de cabeça, já está com 3 meses e meio, está na metade da obra e é só dor de cabeça. Então o que era para aparentemente ser uma solução, agora se apresentou como um fator complicador. E no nosso planejamento, irmãos, nós temos que estar preparados para isso. Para que quando surge um complicador, a gente saiba sair dessa situação. Eles não se tornaram noivos. Boaz queria fazer as coisas direito e deixar o resultado nas mãos de Deus. Boaz queria fazer as coisas direito e deixar o resultado na mão de Deus. Não queria dar um jeitinho, não quis antecipar as coisas, não quis passar por cima do que era a coisa certa a fazer. Muitas vezes hoje nós damos jeitinho, nós antecipamos as coisas, nós nos precipitamos e lá na frente a gente colhe o resultado disso. Existe aqui também uma dádiva. Boaz deu cevada para a jovem, demonstrando a sua bondade. Aponta para a mudança na situação de escassez de Noemi e Ruth. Quando eles se despedem, ele fala assim: olha, me estende o seu manto. Ele enche aquele manto de trigo e manda ela levar para casa para entregar para Noemi. E o texto termina, meus irmãos, do verso 16 ao verso 18, com o resultado desse planejamento. Quando chegou de volta a sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? E ela lhe contou tudo o que o homem havia feito. E acrescentou: ele me deu essas 6 medidas de cevada e disse: não voltarás para a tua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: espera, minha filha, até que saibas como irá terminar o caso, pois aquele homem não descansará enquanto não tiver resolvido hoje mesmo essa questão. Como que terminou o texto, meus irmãos? Qual foi o resultado desse planejamento? Espera. Talvez Ruth ficou frustrada um pouquinho, decepcionada um pouquinho, mas esperar. Eu já queria resolver a situação agora, eu já queria casar com Boaz, de lá da eira eu já queria ir direto para a casa dele. Minha filha, espera, deixa as coisas acontecerem da maneira certa. A situação não saiu do controle, não por falta de situação favorável para isso, mas por causa do caráter de Ruth e de Boaz, toda aquela situação permanece dentro de um planejamento do Senhor. Nem Boaz avançou a linha e nem Ruth foi além do que devia naquele relacionamento. Ele estava preocupado com a reputação dela, ele estava preocupado com o caráter e com a segurança daquela menina, daquela jovem. Mas a questão permanece ainda: com qual dos 2 homens ela vai se casar? Quem vai ser o marido
de Ruth. E a palavra de Noemi foi: espera, porque Boaz não vai descansar enquanto ele não resolver o assunto ainda hoje. E nós vamos ver no capítulo 4 que a primeira coisa que Boaz faz no dia seguinte é procurar o resgatador e dizer: olha, a situação é essa, você quer? Se você não quer, eu estou dentro. Então espera, meus irmãos, essa palavra nunca é talvez para nós a melhor que a gente quer. Espera, um dia a edícula vai terminar, um dia vai ser concluído. Espera, tenha paciência, espera. Meus irmãos, a espera para nós é angustiante. Elas fizeram aquilo que podiam e aquilo que elas deviam, agora o resultado era esperar. Mas esse tempo seria curto. Noemi sabia que a demora para a solução daquele assunto não seria muito grande. Devemos esperar em Deus e seus cuidados. Nossa força está quando nós nos aquietamos no nosso Deus. Querido, tudo que você planejou, tudo que você desejou, tudo que você arquitetou, nem sempre vai ser efetivado no mesmo momento, ou como e dentro do tempo que a gente gostaria. Mas quando nós estamos dispostos a esperar em Deus e deixar que os planos de Deus, eles possam de fato ser concretizados para o nosso benefício, vale a pena esperar. Diz o ditado que o apressado come cru. Então vale a pena esperar esse planejamento maior que Deus tem para as nossas vidas. Nós somos muito afoitos às vezes, queremos antecipar as coisas, e aí nós quebramos a cabeça. Para nós terminarmos, Deus tem um propósito para as nossas vidas, amém? E quando decidimos segui-lo em obediência, esse propósito é potencializado e é levado ao extremo por Deus para ser concluído. Não basta apenas Deus ter um propósito para a minha vida, mas eu ficar alheio a Deus, eu desobedecer a Deus, eu não estar nem um pouco preocupado com Deus. Como Deus vai se juntar nesse propósito para a sua vida? Então, se Deus tem um propósito para mim, quando eu decido em obediência seguir a Ele, andar com Ele, amá-lo de todo o meu coração, aí então Deus ele fecha conosco nesse propósito. E Deus vai fazer o que cabe a Ele para esse propósito ser de fato concluído. Mas a concretização é uma parceria entre nós e Deus. Se Noemi não tivesse planejado, se Noemi não tivesse falado com Ruth, se Ruth não tivesse ido até a eira, ela não teria casado com Boaz. Então percebam, meus irmãos, que essa concretização dos planos, ela é uma parceria entre nós e Deus. Você faz a sua parte, Deus faz a parte que cabe a Ele. Essa é a tônica. E assim Ele usa os nossos planos, desde que estejam conforme a sua vontade. Se esse plano de Noemi não fosse dentro do projeto de Deus para elas, Deus não teria levado aquilo adiante. Então, quando nós submetemos a Deus, dentro do seu projeto, os nossos planejamentos, as coisas se encaixam. E você tem liberdade, você tem voz, você tem vez dentro de um plano maior que Deus já estabeleceu na sua e na minha vida. Assim, é preciso planejar. É preciso colocar em prática aquilo que nós planejamos. E é preciso esperar em Deus o resultado, mesmo que demore, mas ainda vai ser o melhor para as nossas vidas. Você pode ficar de pé, meu irmão, em nome de Jesus? Deus usa os seus planos para cumprir em nós o seu grandioso projeto de vida que Ele quer para nós. Deus cumpre os seus propósitos através dos nossos pequenos planejamentos. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pense sobre isso neste momento. O que você tem planejado? O que você tem colocado diante do Senhor? O que você tem submetido a Deus? O contexto de Ruth é o casamento. O planejamento, toda essa circunstância girava em torno de um casamento. Você já é casado, você já tem sua família.
ainda outros projetos na sua vida. Não apenas somente um casamento. Não talvez apenas uma faculdade, um curso de pós-graduação, um novo emprego, um salário melhor. Talvez você tenha muitos planejamentos para você, para sua família, para sua igreja, para a sociedade. Mas quando nós nos submetemos ao grandioso projeto de Deus para a nossa vida, há espaço sim nesse projeto de Deus para os nossos planejamentos, para as nossas decisões, para as nossas escolhas. Deus não vai colocar tudo de mão beijada nas nossas mãos. Deus não vai fazer com que tudo chegue pronto a nós. Mas Deus também não está alheio, Deus não está indiferente. Deus não está omisso dentro da sua responsabilidade, do seu grandioso projeto de vida para nós. Qual que é o seu projeto de vida, meu irmão, minha irmã? Você que está conosco nesta noite, qual é o seu projeto de vida? O que você tem planejado? O que você tem arquitetado, no sentido positivo da palavra arquitetar? Você tem submetido isso a Deus? Tem colocado isso diante do Senhor? Tem agido, buscado, se relacionado com Ele? Quando nós, meus irmãos, submetemos tudo a Deus, Deus ele é gracioso, Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Todo o planejamento de Noemi foi levado a cabo, deu certo. Saiu como ela planejou, além até daquilo que ela tinha planejado. Porque Deus estava naquele negócio. Deus está conduzindo a vida dessas duas mulheres. E quando Deus está conduzindo, quando Deus está conosco, não há por que temermos o fracasso ou a decepção. Se de fato Deus está fazendo parte dos nossos projetos de vida, dos nossos planejamentos, seja um casamento, seja uma faculdade, seja comprar algum móvel, seja construir alguma coisa, enfim. Quando nós colocamos Deus nos nossos planejamentos, Ele vai fazer com que o grande projeto dele para nós seja concluído. E o resultado disso é bênção, é fartura, é alegria, é contentamento. Nos abençoe, Pai, nesse propósito. Essa é a nossa oração.